Salmo 145, versículo 4 e o 5. Uma geração louvará as tuas obras, louvará ou anunciará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Queridos, estamos diante de um texto, estamos diante de uma realidade, de um cântico escrito, composto pelo rei Davi. Quando nós, segura o teclado por um instante, quando nós analisamos o contexto, ele está falando de forma geracional, que é o projeto de salvação. Quero pedir a vossa paciência, serei sucinto, até porque eu vou ter que estar às 1h30 da manhã no aeroporto de Maceió, mas serei objetivo e sucinto, mas objetivo. Quando nós analisamos o projeto de salvação, é interessante as maravilhas que Deus fez para resgatar o ser humano. Se nós analisarmos o contexto bíblico, do capítulo 1 ao capítulo 11 do Gênesis, nós vamos encontrar a criação do ser humano, o ápice da criação de Deus, a sua queda e o recomeço. Quando nós analisamos a Bíblia em termos de capítulos, são 1189 capítulos. Então só 11 capítulos destes relata a nossa criação e a nossa queda e a decepção. Implica-se a dizer que mais de 99% em capítulos da Bíblia está voltado para o resgate e a salvação do homem caído. Quando nós analisamos em termos de versículos, a Bíblia contém, dependente, mas arredondando, 31.100 versículos, e destes só 299, arredondando 300 versículos, corresponde até o capítulo 11. Então, tanto na ótica de capítulo como na ótica de versículo, menos de 1% conta a nossa história decepcionante. Isso implica dizer que a Bíblia em 99, algo fala de um projeto de salvação. Observe que a partir do capítulo 12 começa um projeto de resgate da alma caída, aonde Deus propõe a Abraão deixar a sua terra, deixar a sua parentela, para um projeto, para uma terra que ele mostraria. A Bíblia diz que a partir daqui há um objetivo: abençoar todas as famílias da terra por meio de um projeto que Deus põe em prática para anunciar ao homem caído o seu amor, a sua majestade, a sua magnificência. Então, a partir daqui, diz Mateus no capítulo 1, versículo 17, que Deus insiste no projeto da salvação, e no primeiro período ele acredita e investe em 14 gerações. A Bíblia diz que Abraão e a sua descendência vai protagonizar o projeto de salvação. É quando a Bíblia mostra os protagonistas de 14 gerações. Observem que Mateus diz que de Abraão até Davi, Deus acredita e levanta 14 gerações para anunciar a sua grandeza ao mundo. Observem que no final dessas 14 gerações termina com decepção, quando o projeto evangelístico chamado Israel decepciona Deus, e termina no capítulo 4 de Samuel, versículo 22, sem a glória, sem a presença de Deus.
e Cabode, lá se foi a presença, a glória de Israel. Então Mateus diz que Deus não abre mão de buscar o ser humano caído. Então diz Mateus que de Davi o cativeiro vem mais 14 gerações envolvida em anunciar as grandezas de Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo 7 de 2 Samuel, capítulo 5 de 2 Samuel, Davi é coroado rei sobre toda a casa de Israel. Agora Davi vai protagonizar, vai liderar o projeto de salvação na ótica da gestão. Então diz a Bíblia que no capítulo 6, Davi já tem conquistado no capítulo 5 uma base para estabelecer o projeto Jerusalém. Agora Davi vai ter o desejo de elevar um templo a Deus, e Deus não permite. No capítulo 7, então Deus dá resposta a Davi acerca da sua descendência. Capítulo 7 de 2 Samuel, a partir do versículo 12, disse Deus a Davi: quando teus dias chegar ao fim, ou quando tu morreres, eu levantarei um da tua descendência, e esse erguerá um templo ao meu nome. Então disse Deus: se ele errar, eu vou castigá-lo com vara de ferro e com castigo de homem, mas o meu amor e a minha benignidade não tirarei dele, como eu fiz com Saul, que tirei diante de ti. E com a tua família, com a tua descendência, estabelecerei uma aliança para sempre. Então Deus promete à geração de Davi que vai estabelecer, através da sua geração, uma aliança eterna. Então, dentro destes patamares, é um salmo, é um cântico que Davi traz de forma geracional. Veja que o próprio Davi, ainda respirando, ele compõe este hino. Ele diz que uma geração vai anunciar à outra geração as grandezas, os feitos maravilhosos deste Deus. Então Davi morre, mas deixa este hino que não parará de cantar ao Senhor pelos atos maravilhosos que Deus vai fazer. Então observem que na descendência da promessa vem Salomão. Salomão, na ótica humana, é um projeto inacreditável, é um projeto que foge da racionalidade humana, pois é sem crédito, porque é filho de um fracasso. Salomão nasce fruto de um adultério, mas Deus diz: vai ser ele. Ou seja, não importa o que digam, não importa o que achem, quem faz sou eu e quem escolhe sou eu. Então Deus pega Salomão e o coloca no lugar de seu pai Davi. Então Salomão vai protagonizar o projeto de salvação. Observem que é ele que provoca Deus a descer de forma perpétua na terra desde a queda de Adão. Quando ele constrói o templo, ele constrói com tanto amor, com tanta maestria, que o próprio Deus declara a sua felicidade. Segundo as Crônicas 7:16, disse Deus que a partir de agora os meus ouvidos estarão abertos todas as orações que fizeres neste lugar, e os meus olhos daqui não sairão perpetualmente. Então observem que de forma geracional o nome de Deus vai ser glorificado, e agora através da dinastia de Davi. Então tem mais 14 gerações que iam anunciar, que Deus escolhe para anunciar a sua grandeza ao mundo, ao homem caído. Então Salomão vai protagonizar, mas perde o foco do evangelismo, perde o foco do projeto e do seu objetivo. Então Salomão, por interesses políticos, diplomáticos e econômicos, ele quebra a aliança com Deus. Ele faz aliança com reis que não era para fazer, e tem casamento com quem não era para casar. Então Deus se entristece e Deus diz que vai dividir o projeto. Então, mas ele acredita, por amor à aliança que fez a Davi, ele não vai
tirar da mão de Salomão. Mas quando seu filho Roboão assume, o projeto se racha. Observe que Deus vai levar 10 tribos para o norte, e só 2 tribos dá continuidade à descendência de Davi. Judá fica em Jerusalém. A partir daqui nós vamos encontrar altos e baixos no contexto da geração de Davi, porque por meio de Roboão vem a decepção. Mas a Bíblia diz que Deus acredita em 14 filhos da descendência de Davi. Por isso que Mateus diz que agora de Davi ao cativeiro vão vir mais 14 gerações: Davi, Salomão, Roboão. Aí você vai ver que vem Abias, vem Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias e Jeconias. E estas 14 gerações perde o foco missionário. A ordem era no cântico de Davi que esta geração ia anunciar a geração futura quem era este Deus e o seu amor pelo homem perdido. Então termina a geração de Davi decepcionante, a ponto que o templo que Deus disse que ia morar eternamente, a sede do projeto de evangelismo, é queimada, segundo Jeremias 52, 12 e 13. Nabuzaradã entra no templo, entra em Jerusalém e queima a casa de Deus e queima toda a base missionária. Então o projeto, que era de forma geracional anunciar as grandezas desse Deus, ele perde e termina com a presença de Deus roubada e sem relacionamento. Então observe que aqui termina na ótica da monarquia a descendência de Davi. Até aqui o último em apreço vai ter os olhos vazados e vai ser levado como escravo para a Babilônia. Decepção total, 70 anos sem o projeto de evangelização. Então depois de 70 anos, Deus junta as tribos do norte com as 2 tribos do sul e une de novo, e vai fazê-lo voltar para onde não tinha mais como acreditar dar certo. Mas diz a Bíblia que no meio do lixo, o projeto, a sede missionária, no meio da decepção, no meio do monturo, no meio da vergonha, havia ainda um pregador pregando no meio do monturo. Um pregador que tinha tudo para não pregar, recusou a proposta excepcional de Nabucodonosor de vir para a Babilônia não como escravo, mas como convidado especial. Mas ele diz: eu não posso ir, vou ficar em Jerusalém. O mensageiro disse: mas aqui só tem bagulho, só tem entulho, só tem miséria e só tem vergonha. Vai começar a pregar o quê? Ele diz: vou continuar pregando que ainda há esperança para o projeto. O projeto não terminou. Jeremias continua anunciando as grandezas de Deus. Agora 70 anos depois, Deus traz o projeto de volta, e ninguém acreditava. Até as pessoas alvos gentios diziam: não tem mais jeito. Mas agora eles vê o projeto voltando com os instrumentos louvando a Deus. Por isso que o Salmo diz que aqueles que estavam distante por trás das montanhas, as nações, os pagãos, os alvos do projeto, ficaram maravilhados e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso que o projeto compõe um hino no Salmo 126. Quando Deus restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, parecia um sonho. Quer dizer, a gente nem mesmo acreditava mais, mas a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo. Então se ouvia dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, e é por isso que nós estamos alegres. Observe o que Deus faz no projeto, mas não volta mais dinastia. A dinastia de Davi ficou no cativeiro a sua história. Quem vai liderar o projeto agora são sacerdotes e são reis. Aí vem o período de
quase 400 anos antes de Cristo. O projeto, porque diz Mateus no mesmo 1,17, que Deus não desiste. Ele diz que depois do cativeiro, Deus vai levantar mais 14 gerações para anunciar o seu poder. É por isso que Mateus diz que depois do cativeiro, Deus gerou, ou seja, no contexto da dinastia, mesmo sem reino, mesmo esquecido, então Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúda, Abiúda Eliaquim, Azor gerou a Zadok, Zadok gerou Aquim gerou a Eleazar a Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. É aqui no contexto que agora mais de 500, quase 1000 anos se passaram, e mais de 500 anos se passaram, e a dinastia de Davi não estava mais em foco. Então, quando nós chegamos já no começo desta última geração, as 14, e foi decepção, porque veja que Lucas escreve que no tempo que Tibério César era o imperador e Pôncio Pilato governador da Judeia, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Então ele cita os governadores das 5 regiões mais importantes, que o filho de Herodes era rei, era governador da Galileia, e o outro da Idumeia, aonde ele apresenta Traconites e 5 regiões que estavam em volta do projeto. Aí ele diz que neste período a corrupção tomou conta do projeto. Aí agora, para cumprir o que o profeta Malaquias profetizou, vem João Batista profetizando para o projeto: arrependei-vos, voltem a Deus, porque ele tem coisas maravilhosas. Então é aqui que quando a corrupção toma conta, quando se pensava que a dinastia de Davi não ia mais comandar o projeto, aí Deus faz coisas grandes. Então é que Lucas diz no capítulo 1, versículo 26, que o anjo Gabriel vai ser enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Porque olha a contrariedade do gênero. O Galileia era desprezada em Jerusalém, a religião não acreditava na Galileia, muito menos em Nazaré, por conta da proximidade com os gentios. Galileia dos gentios, ou seja, junto fronteira com a Sírio-Fenícia. Então os do sul dizia, a religião dizia, há muito gentio entre os judeus na Galileia, nunca vai ser ninguém que preste dali não vem nada bom que possa dar certo. Aí Gabriel desce aonde? Não vai para Jerusalém, ele vai para o interior, aonde o projeto do GPS não pegava Nazaré, aonde ninguém acreditava. Ele vai e diz Lucas, ele aparece a uma moça da casa de Davi, juntamente, que já era desposada com um homem da casa de Davi chamado José, e o nome da moça era a Virgem Maria. Então Gabriel chega lá e faz uma proposta de assumir o projeto na promessa de Isaías, porque Isaías 11 diz que do tronco de Jessé nascerá um rebento e ele vai florescer. Então agora vem o anjo Gabriel e vai dizer: salve, salve agraciada, o Senhor é contigo. Olha a dificuldade, porque ela era inexperiente, ela tinha cerca de 15 a 16 anos, segundo alguns historiadores. Na religião e na cultura tinha tudo para não dar certo. Por quê? Porque a menina judia, quando nascia uma mulher na família judia, ela já era tido como segunda categoria, diferente do nascimento do homem. Então quando a menina completava 6 anos, a mãe ia ensinar a ela o Beit Talmud, ou seja, Beit casa, Talmud instrução, ensinamento. Então a mãe pegava essa menina, catequizava a mente dela, para quê? Para
com 12 anos entregar ela ao marido como uma boa esposa, como uma dona de casa infalível. Então ela falava da lei, aprendia os alimentos puro e impuro, e aprendia a ser fiel como uma dona de casa. Com 12 anos a família já podia comprometer ela matrimonialmente. Então veja que Maria foi criada no judaísmo. Quando ela completa 12 anos, ela está pronta, partindo deste pressuposto. Com 14 anos, José assume a responsabilidade matrimonial, porque a palavra desposar no original já é esposa. Por exemplo, eu estou aqui, pastor Eurico, me permita reverenciando. Por exemplo, se eu tenho um filho, ele tem uma filha, aí eu comprometi ela com o meu filho, ele comprometeu com meu filho. Então o meu filho, quando perto de atingir a maturidade, vem ao pai e paga o dote da moça. Quando ele paga o dote, ela já é desposada, já é esposa dele, mas sem intimidade, não tem relacionamento, esperando o dia total da maturidade e ele preparar o lugar para ela. É esposa, mas ainda não tem relacionamento. Então Maria agora é impactada por uma saudação inédita: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela se desnorteia: que saudação é essa? Eu nunca ouvi isso. Se desespera. Gabriel diz: calma, Maria, se aquiete, você achou graça diante de Deus, você foi agraciada. Mas por quê? É que no teu ventre vai nascer um menino. Em outras palavras, Maria, você foi selecionada por Deus para organizar o projeto da salvação. 14 gerações já passaram, mas decepcionaram. Então Deus agora resolveu investir o melhor na salvação do ser humano. O santo que vai ser gerado no teu ventre vai ser chamado Filho do Altíssimo, e ele vai ser grande. Maria, ele vai ser grande, Maria, e o Senhor Deus entregará a ele o trono de Davi seu pai, e o seu reino não vai ter fim. Ele vai reinar para sempre na casa de Jacó, e o seu reino não tem fim. Ninguém vai parar mais o projeto da salvação. É Deus que quer. Aí agora vem o desafio. Quero pedir a sua paciência para mostrar a você a coragem desta moça. Na ótica humana, meu amigo pastor Elias, não dá para aceitar. Por isso que há questionamento nas entrelinhas. Como acontecerá? Eu nunca tive relação com homem. Se preocupe não, a sombra do onipotente descerá sobre você. Mas não foi suficiente para convencê-la, porque o desafio era grande, gente. Primeiro, ela era do interior, não tinha formação acadêmica, teológica. Era de um lugar que a própria religião dizia: é perdido investir ali. No contexto cultural, era colocar a vida em risco total. Ela tinha amigos, aparecer grávida,
Era o ápice da vergonha, sem ser do marido. Ela tinha família. E na cultura, quando uma mulher, uma moça parecia grávida sem ser casada, era loucura. E a família era desonrada. Nenhum pai queria se relacionar mais matrimonial o seu filho com aquela família, porque eles diziam, se tivesse mais de uma, se eles não cuidaram de uma, como vão cuidar das outras? A família descia para vergonha. Ela era desposada, o dote já estava pago, e ela parecia grávida, ia perder o futuro. A proposta que Deus fez por meio de Gabriel era para abrir mão da própria vida. E em terceiro, se ela parecesse grávida, sem ser do marido que já era desposado, ela ia morrer apedrejada pela própria religião. Adulterou. Aí ela diz, eu não conheço homem nenhum, ou seja, não vai dar certo. Aí Gabriel insiste e diz, tu não tem uma prima chamada Isabel? Tenho. Ela não é estéril? É. Ela não já é velha? É. Já está com 6 meses grávida. Aí Maria diz, mas como? Aí ele diz, Maria, para Deus nada é impossível, Maria. Eu quero saber se você quer aceitar o projeto. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Gabriel se ausenta dela. Primeira coisa que ela faz, na época não tinha ninguém filmando, ela e Gabriel, só os dois. Não tinha Instagram para ninguém publicar. Quando o anjo sai, ato contínuo, ela pede permissão ao pai, ao noivo, preciso ir na Judeia, na casa da prima. Mais de 100 quilômetros. Se em Nazaré só ela sabia do projeto, a mais de 100 quilômetros ninguém sabia. Aí Lucas diz que quando ela chega na casa de Isabel, que entra, pastor, que diz, Shalom Isabel. Isabel já vem cheia. E diz, a partir de agora, ou seja, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ou seja, que alegria é esta em me visitar a mãe do meu Senhor. Ouvindo eu a tua voz, o menino no meu ventre se agitou. Ou seja, bem-aventurada você, porque acreditou no que Deus te propôs. Bem-aventurada é você, porque aceitou o projeto. Aí Maria entendeu e disse, é de Deus. Aí já escreve um hino. Sem o menino nascer, o versículo 45 por diante é um cântico. Aí ela começa, quando ela percebeu que mesmo sem Isabel saber, revelou tudo, ela disse, então é de Deus, já vou escrever o hino. A minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. O meu espírito adora a Deus, meu Salvador. Sendo tão grande, atentou para a humildade da sua serva. E a partir de agora, todas as gerações vão me chamar de bendita, porque Ele é grande, Ele é santo. Ela está dizendo, a partir de hoje, a minha geração vai anunciar a outra geração a grandeza deste Deus. Agora olha a frustração. Três meses, mais baixinho por favor, 3 meses, ela volta para Nazaré.
E quando volta, o corpo já está diferente. 3 meses já foram suficientes para os pés começarem a inchar, para a ânsia de vômito aparecer, os cabelos afinarem, a testa enlarguecer. E quando ela volta para casa, volta grávida. Como explicar? Se você é um obreiro, tem uma noiva, ela vai para Maceió, passa 3 meses, ela é sua, nunca teve relacionamento com ela. Quando ela volta para Barreiro, volta grávida, o que você fará? Primeiro, os amigos se afastam, a família joga ela no canto da parede, opróbrio, vergonha. A notícia vaza e chega na casa de José. José, está sabendo da nova? Maria voltou grávida. Olha o impacto. Pela lógica, era para ele procurar a religião e a denunciar e ela morrer apedrejada. Mas a Bíblia diz que ele a amava. Ele disse: eu não amamo tanto que eu não quero denegrir a sua imagem, mas eu vou sumir daqui. Eu não aguento essa vergonha. Arruma na noite, vai deitar e já deixa a mala arrumada para de madrugada vazar sem ninguém saber. Quando menos ele espera, naquela noite, Gabriel volta a Nazaré e diz: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. O que dela está gerado é obra do Espírito Santo. Ela vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de Emanuel, Deus conosco. E ele vai salvar o pecado do seu povo. Ele será grande. No dia seguinte, José acorda, já de madrugada, vai direto para a casa de Jacó, pai de Maria, e já assume a paternidade. Ninguém mete-se com ela. O filho é meu, eu aceito, eu assumo a paternidade. É meu, ponto. Agora ele cuida de Maria. Olha os desafios do projeto, gente. Eu quero dizer isso para você, que por quase nada desistiu da igreja. Agora, 6 meses depois, 9 meses, chega um decreto de Roma que todos os palestinos judeus têm que ir para a cidade natal para se alistarem. José pega Maria e vai para Belém. Olha como Deus faz tudo certinho. Quando eles chegam em Belém, Maria sente contrações. José, acho que o menino vai nascer. Qual era a mente de Maria? Vai ser rei, vai ser grande, filho de Deus. Primeira decepção construtiva. José vai pedir alojamento, ninguém quer aceitar. Pousada por pousada, hospedagem. A minha mulher está sentindo dores de parto, arruma um lugar para ela. Tem lugar não. Casa de amigos, tem lugar não, José, está cheio. Só tem um lugar, a cocheira. Como o alvo do maior projeto, que ia mudar a história da raça humana, o ápice do amor de Deus para nós, não vai ter um lugar para nascer. A única alternativa é o coxo dos animais, não tem outra. José corre para lá e Maria vai ter um menino numa cocheira. Não tem enxoval,
Ninguém presenteia uma fralda nem um coelho. Não tem ginecologista. Ele nasce e o que ele tem? Um paninho para enrolar ele. Como acreditar na promessa que Gabriel fez? Se o rei de Israel, a descendência definitiva de Davi, vai nascer dentro de um coxo. Olha a mente desta moça. Ninguém aparece, segundo os registros, para dar apoio. Ninguém aparece para visitá-lo. Deus está em silêncio. Um grupo do coral do céu aparece aos anjos, aos pastores no campo, dizendo: eis que eu trago novas de grande alegria. Nasceu hoje na cidade de Davi. Não tem irmãos nem judeus fazendo visita. Aí Deus vai no outro lado do Oriente e chama 3 homens mais ricos, três dos mais ricos, e diz a eles que vão a Belém presentear o rei de Israel. A estrela vai guiando. Chego aí em Jerusalém, como é rei, vamos procurar no palácio, que era o lugar ideal para ele nascer. Primeiro ponto, palácio. Pergunta a Herodes. Veja que eles eram tão poderosos que eles têm audiência com o rei. Não era fácil. E a pergunta era: viemos daqui do Oriente saber onde nasceu o rei dos judeus. Ameaça para Herodes. Herodes diz: olha, essa coisa eu não sei, mas eu sei quem saiba. Chama os sacerdotes. Chamou-os. Quando eles chegaram, Herodes pergunta e eles dizem: segundo Miqueias, ele ia nascer em Belém, porque tu, Belém, Efrata, posta que a mais pequena entre as milhares de Judá, mas de ti sairá aquele que reinará sobre o meu povo. Mas ninguém foi. Aí os 3 magos disseram: vamos procurar. Nem o sacerdote foi guiar os homens. Aí eles vão procurando de posada em posada. Não tem ninguém aqui parturiente não. Aí talvez alguém disse: olha, passou por aqui uma mulher querendo ter um menino, mas não tinha lugar. A gente disse a ele que só tinha cocheira. Eles partem para a cocheira. Quando chega na cocheira, vê o menino envolto em um pano. Diga para quem está ao seu lado: se você não acredita no rei, Deus vai no outro lado do Oriente trazer alguém melhor que você que vai acreditar. Aí quando eles olham, já abre a mala e vai dar presente de rei. Veja que eles não trazem fralda, eles não trazem coelho, eles não trazem enxoval. O que é que eles trazem? Incenso, ouro e mirra. Ele é rei, é digno desse presente. Ele é rei. 12 anos aprendendo o Beit Talmud. Com 12 anos ele vai ser sabatinado. Veja que Maria e José perdem o foco e perdem o menino. Quando o encontra, está no templo, diante dos teólogos. Ele dá um show. De onde vem toda a sabedoria? De onde este menino é? Da Galileia, Nazaré. Tem futuro não. Ele sai da história. Segundo alguns eruditos, dizem que ele foi estudar para dar base ao ministério. Ou seja, certificar para ninguém embargar o seu ministério, porque a cultura dizia que com 12 anos terminava o Beit Talmud, de 12 para frente começava o Beit Midrash, com 30 anos terminava o estudo, podia se tornar mestre e formar discípulo para defender e pregar a sua tese. Então alguns dizem que foi no Tibete, mas outros dizem em Alexandria. O que é importante é que com 30 anos ele volta. E já volta mestre de fato e de direito.
Agora Maria vai perder o filho, porque ele não volta mais para casa. Volta, mas passa poucos dias, porque diz a Bíblia que quando ele sai de Jordão, que vence a prova no deserto, ele volta para Nazaré, aonde fora criado. E ali ele começa ensinando nas sinagogas. No primeiro sermão, ele é expulso da cidade natal. Então ele vai fazer morada em Cafarnaum, não mais em Nazaré. Olha a frustração. Maria vai sabendo: o teu filho foi expulso daqui. Ele não volta a Nazaré. Vai pregar a salvação para resgatar o homem perdido. Agora ele vai reconciliar o homem com Deus. Independente do seu pecado, independente do seu erro, ele vai pregar a salvação. Maria sente falta do filho. Ele não voltou mais. E vai, chama os irmãos e vai procurá-lo. Quando o encontra, está dentro de uma casa, rodeado de discípulos. E ela não pode entrar. Ela manda um recado para ele: diga a ele que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora. Quando alguém conta, ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nos registros ela não tem acesso. Não demora muito, a notícia chega. Você que é mãe, entenda o que eu vou dizer. A notícia chega em Nazaré: Maria, teu filho está morto, teu filho está preso. Mas o que é que houve? Acusaram ele de insurreição, perturbador da ordem pública, inimigo do império. E Maria só tem uma condenação: a morte. Corre, Maria, para ver se ainda vê ele. Maria zarpa para Jerusalém. Quando chega, não tem mais acesso. Quando ela consegue ver o seu filho, já está desfigurado. Eu já tive o prazer de fazer as 4 estações por 2 vezes, aonde ele parava, desde a condenação até o Gólgota. Agora Maria está entre as mulheres, sem ter acesso ao filho, e vendo o seu corpo sangrando dos pés à cabeça, e ele com a cruz como castigo. Mas seria a mensagem daquela cruz. Agora ele vai sendo chicoteado, zombado, e a mãe vendo, olha a aflição, sem poder chegar perto. A única coisa que ela faz é sentir a dor da perda e bater no peito. Eu digo porque quando a minha mãe perdeu a primogênita, ela socava a parede, socava os filhos. Eu levei muito soco e ninguém a consolava. Agora Maria vai bater no peito de dor e ouve ele dizendo: mulheres, se fizeram isso comigo, imagina com vocês. Sangrando, chega na cruz, no Gólgota. Crucificação em sujeição. A cruz era para punir os escravos fugitivos. A cruz era para punir os insurgentes. Está no Gólgota. Alguns historiadores dizem que a chuva fina começa a cair. Maria, mãe e outras Marias, só de longe, porque não podia se aproximar. Olha a dor desta mulher. E o hino que ela escreveu, gente:
Como continuar acreditando que tudo vai dando errado? Ela põe na gaveta. O hino que ela escreveu está na gaveta, porque ela escreveu antes dele nascer, acreditando, e agora tudo vai dando errado. Engavetaram, fecharam a gaveta. Agora ela vê os grampos rompendo os seus punhos, suas mãos, cruzando os seus pés, e ela vê ele sendo levantado naquela cruz. Diga para quem está ao seu lado: o criminoso era eu, mas ele assumiu o meu crime para me reconciliar com Deus. Ela vê quando os soldados empurram a espada, cruzando o corpo do filho. Olha que dor. Ela ouve. Agora quando os soldados saem, primeira coisa que ela faz é correr ao pé da cruz. Na minha imaginação, ela agarra pastor Eurico o pé da cruz e começa a gemer com a perda do filho. Aquele que Gabriel disse que seria grande, seria rei, era filho de Deus, agora está numa cruz como criminoso, malfeitor, perturbador da ordem pública, o ápice da vergonha, levava a família para a vergonha. Como acreditar? Mas ela vai ao pé da cruz. E ela ouve a voz do alto da cruz chamando o discípulo que ele amava, dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí. Cuida dela. Cuida dela. Cuida dela. Rebaixo. Ela ouve o brado de morte. Pai, está consumado, está feito, Pai. O homem caído, o homem perdido pode voltar para ti agora, Pai. Que eu já paguei a dívida deles. Eu já proclamei a liberdade. Olha para quem está ao teu lado, diga: tu não deve mais nada. A cruz já pagou. Diga: o meu Jesus já pagou a dívida que tu devia e te anunciou liberdade. Você agora pode ser livre. É sepultado 5 horas da tarde. A porta do sepulcro é fechada. Agora Maria vai voltar para casa. Na ótica humana, tinha razão de um princípio de depressão. Na ótica humana, frustração. Na ótica humana, blasfemar contra Deus, que fez ela pôr a vida em risco. E agora o projeto está morto, o filho está morto. Agora chega a notícia desesperadora. Valeu a pena acreditar, Maria, que não é isso que o ser humano faz? No momento de dor, uma grande maioria aproveita para detonar. Valeu a pena acreditar. Agora que vergonha. Acreditou tanto e vestiu tanto, e agora está morto.
mas só tiveram o direito de zoar um dia. Segundo dia, terceiro dia, aqueles que zoavam agora vão ter que dizer: Maria, sabe o que é que está acontecendo em Jerusalém? Não. Sabe qual é o burburinho? Não. Estão dizendo que Maria Madalena foi ao sepulcro colocar bálsamo no corpo do teu filho, e quando chegou lá só encontrou os lençóis. E ela está dizendo que apareceram dois anjos dizendo: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele voltou à vida. A Maria não está nos registros, mas a lógica, ela parte para Jerusalém, não quer saber mais de casa, e se junta aos discípulos. E aquele projeto que parecia estar morto agora parece vivo. O registro não diz, mas a lógica nos dá o direito de pensar. Maria agora está ouvindo e dizer ele: fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos do poder, e vocês vão ser minhas testemunhas, vão ser a minha geração que vai anunciar a grandeza daquele que nos chamou. Aí é por isso que lá na frente Pedro diz: vocês são a geração eleita, povo santo, sacerdote real, adquirido para anunciar as grandezas daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Ressuscita, vai ao Pai. Não está no registro, mas eu quero acreditar que um negócio desse Maria está. Quando ele chega lá: Pai, derrama o teu Espírito. Ele vem como um vento impetuoso e veemente, e enche a casa onde possivelmente eles estavam, e foram cheios do Espírito Santo de Deus. E o hino engavetado. Eles agora começam a pregar, e Maria fora dos acontecimentos. Alguns poucos anos, nem o judeu teve coragem. Aí Jesus salva um grego chamado Dr. Lucas. Aí Lucas era amigo de um funcionário da alta patente do governo romano chamado Teófilo. E os anúncios de que Jesus estava vivo chegou no coração dele. Ele disse: Doutor Lucas, eu vou pagar todas as despesas, o que você precisar, mas eu preciso conhecer mais desse Jesus. E eu quero, você é intelectual, vá lá em Jerusalém e minuciosamente me traga os acontecimentos. Aí Lucas vai, ele diz que entrevistou aqueles que foram testemunhas oculares. E com certeza chegou a Maria. Por isso que ele começa a dizer: meu amigo Teófilo, nesse primeiro tratado eu vou te contar, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, 2 pontos. Aí ele começa a dizer: imagina, aquela mãe agora, Maria, não desistiu. E agora ela vai dizer: olha, doutor, eu venho de um lugar que ninguém acreditava, do interiorzão, Nazaré. Mas o anjo Gabriel me apareceu, me disse o nome dele e me fez uma proposta difícil. Eu aceitei, acreditei, sofri, mas agora eu estou alegre. Eu escrevi até um hino, doutor, mas até agora, doutor, eu não tive coragem, porque eu não sei nem como publicar. Aí Lucas disse: eu entendo do negócio, conta aí. Aí ela diz: quando eu fui visitar minha prima Isabel, que ela revelou que ela não sabia, aí eu escrevi o hino. A minha alma se alegra em Deus, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ele atentou para a pequenez da sua serva, e a partir de agora todas as gerações me chamarão de bendita.
Aí Lucas disse: tá bom, é bonito. E escreveu: 62 anos depois de Cristo. Aí Lucas diz: eu vou publicar, eu vou colocar isso aqui, e vai ser no grego. Aí ele no grego começa a botar o hino. Tá lá. Aí agora passaram-se o quê? Primeiro século, 60 anos, ele publica. 400 e poucos anos depois, quase 5 séculos se passaram. Aí a igreja chamou São Jerônimo e disse: olha, a gente quer transcrever a Bíblia, a história, para a Vulgata Latina, para o latim. Aí São Jerônimo abriu mão da própria vida, trancou-se numa caverna e vai traduzir a Bíblia para a Vulgata Latina. E o hino está aqui. Ele vai escrever o hino que Lucas publicou e que Maria compôs. Mais de, salvo engano, 1000 anos, 1500 anos se passam. Aí João Ferreira vai traduzir do latim para o português. E o hino está aqui. Gerações e gerações anunciando as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a luz. 21 séculos se passaram. E que você goste ou não, que você queira ou não, o hino está aqui, ninguém tira. Então diga para quem está ao seu lado: vale a pena não desistir deste projeto. Deus ainda anda no interior. Deus ainda confunde quem é para mostrar quem Ele é. Eu digo e vou voltar que eu estou falando de Cristo. Olha para mim. Quem na ótica humana acreditaria que eu estaria aqui? Preto, mendizio, analfabeto, pobre, vai a lugar nenhum, não paga nem o que come. Eu fui descartado pela sociedade. Namorar não podia, pai proibia não, por conta da pele e da aparência. Nenhuma moça queria. Amigos me faziam convite: vamos com a gente. Eu me alegrava. Quando chegava lá, era para ficar vigiando os veículos. Mas um dia, alguém desse projeto anunciou as grandezas e disse: eu conheço um Jesus que morreu por você e que Ele pode te tirar dessa frustração. Eu digo: mas eu tenho muitos defeitos. Ele disse: mas eu conheço o meu Jesus. Ele é especialista em quem ninguém acredita. Ele é especialista em quem ninguém vê. Me levou para a igreja e Jesus me aceitou. 15 dias me batizou no seu Espírito. Um mês eu estava descendo as águas batismais. 1 ano e meio ele me fez uma promessa. 1994: eu vou te levar pelo mundo, no interior, dentro da cana. Vocês aqui moram numa cidade, imagina uma fazendinha lá dentro do canavial de uma usina. Era lá que eu estava. Ele me chamou e disse: eu vou te levar pelo mundo. O Brasil vai ser pequeno, você vai restaurar a vida pelo poder da minha palavra. Eu vou colocar você para anunciar as minhas grandezas a quem não acredita mais. 3
3 dias depois dessa profecia, não foi um crente raso não, foi os obreiros. Foi na minha casa e disse: olha, acredita nisso não. No que? Naquele culto, naquela profecia. Por quê? É impossível. Mas por quê? Deus não faz? Até pode fazer, mas com você não. Você é pobre, preto e analfabeto. Desista. Eu fui desistir, mas Deus não deixou. Quando eu fui orar para desistir, o Espírito Santo veio e disse: eu não desisto de você. Você é importante para mim. Quando eu te chamei, já sabia as tuas fraquezas e os teus defeitos, mas eu acreditei. Fez o milagre de ressuscitar a minha filha, para mostrar que Ele era comigo. 15 anos se passaram, ele em silêncio e eu dentro do canavial, cortando cana, limpando mato, juntando toco. Fui tratorista, fui motorista. E agora os obreiros vinham e tiravam sarro. Dizia: e aí, valeu a pena acreditar? 2009, eu recebi o convite para me tornar o primeiro pregador de Alagoas e o primeiro preto a pregar nas nossas conversões. 40 mil pessoas. Quando o pastor Zé Neco, saudosa memória, mandou ligar para mim e botou minha foto no cartaz, os doutores foram questionar: o senhor vai colocar aquele negro na convenção? Vou. Ele é da roça, é analfabeto, ele não tem futuro. O pastor disse: vou. Eles disseram: o senhor vai arriscar o seu nome? É preto, é da roça, não tem cultura, é do interior. O que é que houve? Perdeu o juízo? O pastor disse: não, foi Deus que mandou. Ninguém toca mais nisso, ninguém toca mais nisso. Diga, pregue comigo e diga para quem está ao seu lado: Deus ainda vê gente do interior. Deus ainda confronta, Deus ainda confunde catedrático, doutor, que acha que é, mas Deus ainda salva quem não é, para confundir quem acha que é. Preguei, quem não acreditava, imagina, pastor Eurico, agora eu choro muito. Eu suado, Elijanai, chorando, com o rosto enxuto, já é difícil beijar. E imagina todo cheio de lágrimas e molhado. Os pastorzão vinham: meu preto, eu te amo, tu és o meu orgulho. Como Deus faz. 2011, 2 anos depois, o filho do pastor presidente disse: Gênio, tu tem passaporte? Tenho não, tira. 1 mês eu tirei. No mês seguinte, hello, alô, Genival, sim. Aqui é da Suíça. Desliguei. Segunda vez, terceira vez, quarta vez. A irmã disse: de Palmares, morava na Suíça. Pastor, desligue não. Aqui é a irmã Simone de Palmares. Nós estamos na Suíça há muitos anos, fazendo missões, e a gente quer trazer o senhor aqui. Eu digo: não, isso é trote. É não, pastor. O nosso desafio foi: se o senhor tiver passaporte, é Deus. Se eu tenho, eu digo: tem 1 mês que eu tirei, então é Deus. Aí o pretinho pega o Boeing 777 e cruza o Atlântico, Europa. 2 anos depois, no outro ano de novo, no 2013, aí o telefone, hello, já era em inglês. Pastor Genival, yes. Nova York. Em 5 anos eu fui 80 vezes nos Estados Unidos indo e 80 voltando, para atender convite. 2014, aí eu quebrei, porque não sabia falar. Era o Japão. Eu só fiz arigato, Japão. Todo ano eu ando anunciando as grandezas desse Deus, nos maiores congressos do Brasil, nas maiores convenções, e todo mês pregando no exterior.
Para a semana, Estados Unidos. Na outra semana, Milão, Tessalônica, Corinto, Bereia e Bélgica. E o ano todo eu viajo aonde Paulo pregou, aonde os apóstolos viveram. Eles pararam, mas o projeto é: uma geração vai aparecer para continuar anunciando as grandezas desse Deus. E eu faço parte dessa geração. Quem faz? 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 E agora ninguém para mais. Depois de Cristo, veja que 42 gerações decepcionaram, mas a geração de Cristo, a geração eleita, a perseguição não parou, o Coliseu não parou, a religião não parou, as guerras não pararam, as pestes bubônicas não pararam, elas continuou viva. O período difícil da guerra civil não parou a igreja. A pandemia até fechou a porta, e eu recebi ligação de muita gente grande zombando, dizendo: oh, cadê vocês agora? Vocês não dizem que o Deus de vocês é poderoso? A porta da igreja está fechada. Pensava eles que a gente depende de tijolo e de alvenaria. Enquanto a igreja estava fechada, tinha mulher na beira do fogão pegando fogo, falando línguas estranhas. Tinha jovem na internet falando línguas estranhas. E olha nós aqui na rua de Barreiro, olha a multidão aqui, olha anunciando as grandezas dele.